Minha própria filha falsificou minha assinatura para me colocar num asilo e roubar minha casa. Mas o que ela não sabia é que eu já havia descoberto tudo e preparado uma surpresa que ela jamais esqueceria. Meu nome é Helena, tenho 62 anos e durante 40 anos trabalhei como costureira aqui em São Paulo. Mas antes de continuar essa história que vocês não vão acreditar, confira se você já está inscrito no canal e escreve nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias reais. Era uma terça-feira chuvosa quando percebi que algo estava muito errado. A água batia nas janelas da minha casa no Tucuruvi, enquanto eu olhava para aqueles papéis espalhados na mesa da cozinha. Documentos de venda de imóvel, procurações, termos de internação em casa de repouso. E ali, em cada um deles, havia espaços em branco esperando pela minha assinatura. Deixa eu voltar um pouco para você entender como cheguei até aquele momento. Sempre fui uma mulher simples. Meu marido Osvaldo faleceu há 8 anos de câncer, e desde então moro sozinha numa casa de 3 quartos que a gente comprou com muito suor. Tem um quintal com uma jabuticabeira linda e uma varanda gostosa onde eu costumava tomar meu cafezinho toda tarde, vendo o movimento da rua. Aquela casa não era só tijolos e cimento. Era cada sacrifício que a gente fez, cada prestação paga com dinheiro contado, cada sonho realizado tijolo por tijolo. Minha filha Patrícia sempre foi a menina dos meus olhos. Dei tudo o que pude para ela, mesmo sendo pobre. Paguei faculdade particular de administração vendendo roupa de cama bordada à mão. Lembro como se fosse hoje, eu ficava até 2 da manhã costurando aqueles jogos de lençol com bordado inglês, os dedos doloridos, os olhos ardendo de sono, mas o coração quentinho pensando que estava dando um futuro melhor para minha menina. Ela conheceu o Rodrigo na faculdade. Rapaz bonito, bem vestido, desses que fala bonito e usa palavras difíceis. Chegava sempre de terno engomado, perfume importado, aquele ar de quem tinha estudado em colégio particular a vida toda. Na época, eu até achei que era bom partido para minha filha. Ele trabalhava como gerente num banco e parecia ter a vida encaminhada. Casaram faz 6 anos, numa cerimônia simples mas bonita num buffet aqui da Zona Norte. Os primeiros anos foram tranquilos. Rodrigo era atencioso comigo, me chamava de sogra querida, sempre trazia um presentinho quando vinha me visitar, uma caixa de bombom, um bolo da padaria chique, flores. Patrícia parecia feliz, trabalhava numa empresa de eventos e sempre me ligava contando as novidades. Eles moravam num apartamento alugado de 2 quartos, nada muito luxuoso, mas era o cantinho deles. A mudança foi gradual, sabe? Daquele jeito que a gente nem percebe no começo. Patrícia começou a ligar menos, visitar menos. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ela desconversava com aquele jeitinho apressado. Mãe, é trabalho, está super corrido, a gente se vê semana que vem. Mas semana que vem virava mês que vem, e mês que vem virava qualquer dia desses a gente aparece aí. Rodrigo também mudou. A simpatia toda foi evaporando feito água no sol quente de verão. Ficou mais sério, impaciente. Quando eu contava alguma história dos tempos antigos, ele olhava para o celular com aquela cara de tédio. Quando eu oferecia comida, um bolo que tinha feito especialmente porque sabia que ele gostava, ele fazia cara feia e soltava desculpas: estou de dieta, não estou com fome, já almocei. Foi há 1 ano que as coisas ficaram realmente estranhas. Do nada, eles voltaram a me visitar com frequência. Eu fiquei até feliz no começo, pensei que tinham percebido que estavam me deixando de lado, que tinham sentido minha falta. Mas tinha algo diferente naquelas visitas. Eles não vinham para conversar comigo, para saber como eu estava. Eles ficavam andando pela casa, medindo os cômodos com os olhos, comentando sobre reforma, sobre o potencial do imóvel. Lembro exatamente do dia em que Rodrigo tocou no assunto pela primeira vez. Era um domingo de manhã, o sol entrava pela janela da cozinha iluminando a toalha de mesa bordada que eu mesma tinha feito. Eles tinham acabado de chegar e a gente estava tomando café.
Rodrigo olhou em volta, daquele jeito calculista, e soltou: sogra, essa casa está grande demais para a senhora sozinha. Não seria melhor vender e comprar um apartamento menor? Algo mais prático, sabe? Senti um aperto no peito. Mas eu gosto daqui, Rodrigo. É aqui que tenho as memórias do seu sogro, da infância da Patrícia. Essa jabuticabeira no quintal foi o Osvaldo que plantou quando a Patrícia nasceu. Ele deu aquele sorriso de canto de boca, daqueles que não chegam nos olhos. Memória não paga conta, sogra. E essa casa vale uma boa grana. A senhora podia vender, comprar um apartamentinho menor, e ainda sobrava um dinheiro bom para a senhora investir, ter uma renda. Olhei para Patrícia esperando que ela dissesse alguma coisa, que me defendesse. Mas ela só ficou ali, mexendo no café com a colherzinha, evitando o meu olhar, concordando com a cabeça feito uma daquelas bonequinhas de plástico que balançam no painel do carro. Eu não quero vender minha casa, falei, tentando ser firme mas educada. Vi a mandíbula dele travar. Não gostou nada da resposta. As visitas continuaram, e o assunto também. Rodrigo começou a trazer propostas, impressas, papéis cheios de números e gráficos que eu mal conseguia entender. Falava em investimentos, renda passiva, previdência privada, um monte de palavra bonita, que no fim das contas, significava a mesma coisa. Ele queria que eu me desfizesse da minha casa. A senhora está envelhecendo, dona Helena, ele disse numa dessas visitas, enquanto Patrícia mexia no celular fingindo não estar prestando atenção. E se a senhora cair? E se passar mal aqui sozinha? Essa casa tem escada, o banheiro não tem barra de apoio, o piso do quintal é irregular. Aquilo me machucou profundamente. Eu tinha 61 anos na época, caminhava todo dia, fazia minhas coisas, ia no mercado, na feira, na igreja. Não era nenhuma velha decrépita precisando de babá. Mas ele falava como se eu estivesse a um passo do caixão. Estou muito bem, obrigada, respondi, sentindo a raiva começar a ferver. E quando precisar de ajuda, eu aviso vocês. O clima ficou pesado. Eles foram embora logo depois, sem terminar o almoço que eu tinha preparado. Depois desse dia, Patrícia começou a me ligar com uma frequência estranha. Todo santo dia, às vezes 2, 3 vezes no mesmo dia. Mãe, como a senhora está? Tomou os remédios certinho? Comeu direito? Está se sentindo bem? Era preocupação demais, preocupação forçada, daquele jeito que soa falso até para quem quer acreditar. Foi aí que comecei a desconfiar de verdade. Numa tarde de quinta-feira, Rodrigo apareceu sozinho. Disse que Patrícia estava com dor de cabeça e tinha ficado em casa. Ofereci café e a gente sentou na varanda. Ele estava diferente, mais simpático, quase como naqueles primeiros tempos, quando ainda fingia gostar de mim. Sogra, eu sei que a senhora se incomodou com nossas conversas sobre a casa, ele começou, usando aquele tom meloso de vendedor de televisão. Mas é que eu e a Patrícia estamos genuinamente preocupados com a senhora. De coração mesmo. Não precisa se preocupar tanto assim, meu filho. Estou bem. Eu sei, eu sei. A senhora está ótima agora. Mas a gente estava pensando. E se a senhora transferisse a casa para o nome da Patrícia? Assim, se acontecer alguma coisa, Deus me livre e guarde, não tem aquela burocracia toda de inventário, cartório, essas coisas. Meu sangue gelou. Ali estava. O que ele realmente queria. Rodrigo, falei, olhando firme nos olhos dele, eu vou ser bem clara com você. Essa casa é minha. Enquanto eu estiver viva e com saúde, ela continua no meu nome. Quando eu morrer, já está em testamento que vai para Patrícia. Não tem por que fazer isso agora. Vi a máscara cair por um segundo. Os olhos dele ficaram duros, a boca virou uma linha fina. A senhora não confia na própria filha? Não é questão de confiança, Rodrigo. É questão de bom senso. E a conversa sobre isso está encerrada. Ele foi embora sem terminar o café, sem se despedir direito. Ouvi o portão bater com força. Naquela noite, fiquei revirando na cama até quase amanhecer. Por que aquela insistência toda? Porque justo agora? Será que eles estavam com problemas financeiros que eu não sabia?
Será que o Rodrigo tinha dívidas, apostas, drogas? Minha cabeça não parava de criar cenários, cada um pior que o outro. Na semana seguinte, aconteceu algo que acendeu todos os alarmes. Recebi a visita de um rapaz de terno, todo aprumado, com uma pastinha de couro debaixo do braço. Disse que era corretor de imóveis e que tinha clientes interessados especificamente em casas na minha rua. Desculpa, mas como você conseguiu o meu endereço? Perguntei, já desconfiada. Ele gaguejou, disse que estava fazendo prospecção porta a porta na região. Mas eu não era boba. Ninguém faz prospecção porta a porta assim, com o endereço certinho, sabendo que mora uma viúva sozinha. Aquilo tinha o dedo do Rodrigo por toda parte. Comecei a prestar atenção em tudo. Quando eles vinham me visitar, eu ficava de ouvido atento. Captava conversas baixas entre eles no quintal, enquanto eu fingia estar lavando louça ou arrumando algo na cozinha. Pegava frases soltas que me arrepiavam. Se ela não aceitar de boa vontade, a documentação já está quase pronta. Procuração resolveria tudo. Procuração? Por que diabos eles estariam falando em procuração? Foi quando me lembrei da dona Marta, minha vizinha da casa ao lado. Ela tinha passado por algo parecido uns anos atrás. O filho dela tinha conseguido convencê-la a assinar uma procuração dizendo que era para resolver umas coisas no banco, facilitar o pagamento de contas. No fim, o desgraçado usou aquela procuração para vender a casa da mãe sem ela saber. Quando Dona Marta descobriu, já era tarde, a casa estava em nome de outra pessoa e ela teve que ir morar de favor com a irmã. Meu Deus! Será que era isso que eles queriam fazer comigo? Decidi agir antes que fosse tarde. No dia seguinte, bem cedinho, fui até o cartório onde eu tinha registrado minha casa há tantos anos. O senhor Álvaro, o escrevente, trabalhava lá desde sempre e me conhecia desde os tempos em que meu Osvaldo era vivo. Dona Helena, que surpresa boa ver a senhora por aqui, ele disse com aquele sorriso gentil de quem já viu muita história passar por aquelas paredes. O que a traz aqui hoje? Respirei fundo. Seu Álvaro, eu queria saber. Tem como eu bloquear qualquer movimentação da minha casa? Tipo assim, que ninguém consiga fazer absolutamente nada sem eu estar presente pessoalmente? Ele franziu a testa e vi a preocupação crescer no rosto dele. A senhora está com algum problema, dona Helena? Contei tudo. As visitas cada vez mais frequentes, as insistências sobre vender a casa, as conversas sobre procuração, o corretor que apareceu do nada. Ele ouviu tudo com atenção crescente, balançando a cabeça e fazendo aquela cara de quem já viu esse filme antes. Olha, dona Helena, a senhora fez muito bem em vir aqui me procurar, ele disse, bem sério. Infelizmente tem muita gente mal intencionada por aí, e o pior é quando essa gente está dentro da própria família. Vou fazer o seguinte, vou colocar uma observação aqui no nosso sistema, bem destacada, que qualquer movimentação envolvendo esse imóvel precisa da senhora presente pessoalmente, com documento original e tudo mais. E vou te dar um papel certificando isso, que a senhora pode mostrar para quem precisar. Saí de lá me sentindo um pouquinho mais aliviada, mas o coração ainda estava pesado feito chumbo. Minha própria filha. Será que ela realmente seria capaz de uma coisa dessas? A menina que eu embalei no colo, que eu cuidei quando ficava doente, que eu ensinei a andar, a ler, a escrever. Será que essa mesma menina estava planejando me roubar? Se você está gostando dessa história e quer saber como tudo isso terminou, deixa seu like aqui embaixo para me ajudar a continuar trazendo essas histórias reais. E fica até o final porque você não vai acreditar no que aconteceu depois. 2 semanas se arrastaram. Eu mal conseguia dormir direito, pulava com qualquer barulho, vivia olhando pela janela. Foi quando Patrícia me ligou com aquela voz toda animada, dizendo que queria me levar para almoçar num restaurante chique no domingo. Achei estranhíssimo, a gente nunca tinha ido em restaurante chique, não era do nosso costume, mas aceitei. Talvez fosse paranoia minha. Talvez eles só quisessem fazer as pazes. Domingo chegou ensolarado. Rodrigo veio buscar, dirigindo aquele carro dele todo lustroso.
Estava solícito demais, abrindo porta, ajudando eu entrar no carro como se eu fosse uma senhora de 90 anos que não consegue se mexer sozinha. O restaurante era daqueles caros, com guardanapo de pano e garçom de gravata. Rodrigo pediu os pratos mais caros do cardápio sem nem olhar o preço, pediu vinho importado, sobremesa especial. Ficava enchendo meu copo a todo momento, dizendo que eu precisava relaxar, aproveitar a vida, me permitir essas coisas boas. Foi no meio da sobremesa que Patrícia segurou minha mão por cima da mesa. A mão dela estava fria. Mãe, a gente te ama muito. A senhora sabe disso, né? Eu sei, minha filha. E é exatamente por isso que a gente quer cuidar da senhora. A gente estava pensando, que tal a senhora vir morar com a gente? No apartamento, meu coração disparou. Mas o apartamento de vocês é pequeno, filha. Nem quarto de hóspede tem. Mas a gente está de mudança, Rodrigo anunciou, animado demais, quase gritando. Conseguimos um apartamento muito maior, de 3 quartos. Um deles seria todinho da senhora, decorado do jeito que a senhora gosta. E a minha casa? Silêncio. Aquele silêncio pesado, constrangedor. Eles trocaram olhares. Bom, a casa ficaria vazia, né? Rodrigo continuou, com aquele sorriso forçado. Não faz sentido manter um imóvel daquele tamanho parado, pagando a IPTU, água, luz, manutenção. A gente podia vender e usar o dinheiro para o quê, exatamente? Cortei, dura. Para investir no futuro da senhora, mãe. Patrícia completou rapidinho, como se tivesse decorado aquela frase. A gente aplicaria o dinheiro num investimento bom, e a senhora teria uma renda mensal garantida, sem preocupação. Vocês administrando meu dinheiro? É isso? É. Seria mais prático. A senhora não entende muito dessas coisas de banco, de investimento. Ela murmurou, olhando para o prato. Respirei fundo, tentando controlar a raiva que fervia dentro de mim. Olhei para minha filha, para aquela mulher que tinha crescido na minha frente, que eu tinha criado para ser honesta, trabalhadora, digna. E tudo o que eu via agora era uma estranha com o rosto dela. Não, disse, simples assim. Uma palavra só, mas carregada de toda a decepção que eu sentia. A máscara caiu instantaneamente do rosto do Rodrigo. A simpatia toda evaporou. A senhora está sendo egoísta, Dona Helena. Ele soltou, largando o garfo na mesa com força, fazendo barulho. A gente está aqui tentando ajudar e a senhora só pensa em si mesma. Já pensou que a gente também tem uma vida? Que a gente tem problemas? Rodrigo, por favor. Patrícia tentou acalmar, mas sem convicção nenhuma, só por formalidade. Não, Patrícia, deixa eu falar. Sua mãe precisa entender a realidade dela. Ela está velha, está sozinha, qualquer coisa pode acontecer. E quando acontecer, adivinha quem vai ter que cuidar? A gente. Então nada mais justo do que o quê? Perguntei, olhando bem no fundo dos olhos dele. Fala, Rodrigo. Nada mais justo do que o quê? Do que a gente ter algum benefício por isso. Pronto, tinha sido dito. A verdade nua e crua, sem rodeios. Vocês querem roubar minha casa enquanto eu ainda estou viva. É isso? O restaurante inteiro ficou em silêncio. As pessoas das mesas ao redor olharam para nós. Roubar é uma palavra muito forte, sogra, Rodrigo disse entre dentes, tentando manter a compostura. Então me diz qual é a palavra certa para tirar a casa de alguém contra a vontade dela. Levantei da cadeira, peguei minha bolsa. Obrigada pelo almoço. Estava uma delícia. Mas podem tirar da cabeça qualquer ideia sobre minha casa ou meu dinheiro. Enquanto eu estiver viva, nada do que é meu vai para as mãos de vocês. Saí do restaurante sem olhar para trás, mesmo ouvindo Patrícia me chamar, mesmo sentindo os olhares curiosos dos outros clientes. Na rua, peguei um táxi. Foi só quando o carro começou a andar que deixei as lágrimas caírem. Chorei por tudo que tinha descoberto, por ter que enxergar que minha filha tinha mudado tanto, que o amor dela tinha virado interesse, que a família que eu tinha construído tinha se tornado uma ameaça. Os dias seguintes foram de um silêncio pesado. Eles não ligaram,
não mandaram mensagem, nada. Era como se eu tivesse deixado de existir para eles. E talvez, na cabeça deles, eu só existisse mesmo como dona de uma casa que eles queriam. Foram 2 semanas de paz falsa, daquele tipo de calmaria que vem antes da tempestade. Até que numa quinta-feira de manhã, enquanto eu regava as plantas do quintal, o telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Alô? Bom dia, dona Helena? Aqui é a doutora Mariana, assistente social da prefeitura. Estou ligando porque recebemos uma denúncia anônima de que a senhora está em situação de vulnerabilidade. Precisamos fazer uma visita domiciliar para avaliar as condições. Meu corpo inteiro gelou. Denúncia? Que tipo de denúncia? A denúncia relata que a senhora está com problemas graves de memória, que anda esquecendo de se alimentar, de tomar os remédios, que a casa está em condições precárias. Senti o sangue ferver nas veias. Eu não tenho problema nenhum de memória. Minha casa está impecável, eu me alimento perfeitamente bem. Tomo meus remédios todos os dias no horário certo. Entendo a indignação da senhora, mas mesmo assim é nosso dever verificar. É procedimento padrão quando recebemos esse tipo de denúncia. Podemos agendar para. Marquei para 2 dias depois, na sexta-feira de manhã. Quando desliguei o telefone, minhas mãos tremiam de raiva. Rodrigo. Tinha sido ele, tinha certeza absoluta. Isso não era só maldade gratuita, era um plano bem calculado para me declarar incapaz, para conseguir a tutela dos meus bens, para me trancar em algum lugar e fazer o que quisessem com minha casa. Liguei imediatamente para Dona Marta. Helena, minha filha, isso é muito sério, ela disse, com aquela voz preocupada. Foi exatamente assim que começou comigo. Primeiro a denúncia falsa, depois apareceram dizendo que eu precisava de curador, que eu não estava em condições de administrar meus bens sozinha. Eles têm o esquema montado, sabe? Médicos que fazem laudos falsos, testemunhas que mentem. Mas eu estou perfeitamente bem. Eu também estava, Helena, mas no papel, do jeito que eles escrevem, até Jesus Cristo parece louco. Você precisa se proteger. Agora, já. Desliguei e fui direto ao posto de saúde. A moça da recepção tentou me dizer que eu precisava de agendamento, mas eu não aceitei. Moça, eu preciso falar com um médico hoje. É urgente. Estão tentando me declarar louca para roubar minha casa. Ela arregalou os olhos e me levou para uma sala. 15 minutos depois, entrou a doutora Luciana, uma médica jovem de uns 35 anos que eu já tinha consultado outras vezes. Dona Helena, me conta o que está acontecendo. Contei tudo, da primeira à última palavra. Ela ouviu em silêncio e, conforme eu falava, via a indignação crescer no rosto dela. Isso é o absurdo. A senhora está sendo vítima de violência patrimonial, que é um tipo de violência contra o idoso. Olha, eu vou fazer o seguinte. Vou pedir todos os exames possíveis, sangue completo, pressão, glicemia, e vou aplicar o mini-exame do estado mental, que avalia a cognição. E vou te dar um laudo bem completo, carimbado, com meu Conselho Regional de Medicina e meu telefone pessoal. Qualquer problema, você me liga direto. Passei a tarde toda naquele posto. Fiz exames de sangue, medi pressão 3 vezes, respondi um questionário enorme sobre memória, atenção, raciocínio. No fim, a médica me entregou um papel de 2 páginas, dizendo que eu estava em perfeita saúde física e mental, que não apresentava nenhum sinal de demência, depressão ou qualquer outro problema que pudesse me impedir de cuidar da minha vida. Guarda isso como se fosse ouro, Dona Helena, e documenta tudo que eles tentarem fazer. Tudo. Grava, tira foto, guarda mensagem. Tudo serve como prova. Voltei para casa com aquele laudo na bolsa e uma certeza no coração. Eu não ia deixar eles me derrubarem. Na sexta-feira, acordei às 5 da manhã. Limpei a casa inteira até ela brilhar. Passei pano no chão 2 vezes, limpei vidros, organizei os armários. Tirei foto de cada cômodo com o celular.
Separei todas as minhas contas pagas dos últimos 6 meses, organizei meus remédios com as receitas médicas, peguei meu carnê do IPTU todo quitado, extrato do banco mostrando que eu administrava minha conta perfeitamente. Coloquei tudo numa pasta bem organizada, com divisórias e etiquetas. Quando a campainha tocou às 9 horas em ponto, a casa estava perfeita e eu estava vestida com minha melhor roupa, maquiada, penteada, parecendo qualquer coisa menos uma velha abandonada e incapaz. A doutora Mariana era uma mulher de uns 40 anos, séria mas não antipática. Ela entrou e já foi percorrendo a casa com o olhar, anotando coisas numa prancheta. A senhora mora sozinha há quanto tempo, dona Helena? 8 anos, desde que meu marido faleceu. E me viro muito bem sozinha, obrigada. Ela andou por todos os cômodos. Abriu a geladeira cheia de comida fresca. Olhou o banheiro limpo e organizado. Verificou se tinha remédio vencido, não tinha. Perguntou sobre minhas atividades diárias, meus amigos, minha rotina. Eu respondi tudo com calma, mostrei meus documentos, minhas contas pagas, meu laudo médico fresquinho. Ofereci até café e bolo, que ela aceitou. No fim da visita, depois de quase 2 horas, ela fechou a prancheta e me olhou nos olhos. Dona Helena, vou ser completamente sincera com a senhora. Quem fez essa denúncia exagerou muito ou estava agindo de má fé. A senhora está muito bem de saúde, a casa está em perfeitas condições, a senhora se alimenta bem, toma os remédios corretamente, administra suas finanças. Não há absolutamente nada que justifique uma intervenção. Vou arquivar esse caso. Senti um alívio enorme. Muito obrigada, doutora. Mas ela hesitou, olhando para os lados como se quisesse ter certeza de que estávamos sozinhas. Posso te dar um conselho? De mulher para mulher? Claro, por favor. Cuidado com quem está próximo da senhora. Na minha experiência, essas denúncias falsas quase sempre vêm de dentro da família. E quando vêm, é porque tem interesse financeiro por trás. Muito interesse. Depois que ela foi embora, sentei no sofá e deixei as lágrimas caírem. Não era mais desconfiança. Era certeza. Minha própria filha ou o marido dela, que dava no mesmo, tinha denunciado a própria mãe como se eu fosse uma louca, uma incapaz. Tudo pelo dinheiro, tudo pela casa. Me conta nos comentários, você já passou por alguma decepção com alguém da família? Como você lidou com isso? E se quiser fazer parte da nossa comunidade, se inscreve no canal que aqui a gente compartilha histórias reais todo dia. Naquela noite, fiquei acordada até tarde, sentada naquela mesma varanda onde eu e Osvaldo costumávamos tomar café nas tardes de domingo. Olhava para o quintal, para a jabuticabeira que ele tinha plantado, para cada pedacinho daquela casa que a gente tinha construído junto. E pensei, se eles querem guerra, vou dar guerra. Mas do meu jeito. No sábado de manhã, fui até o escritório do Dr. Henrique, meu advogado há mais de 20 anos. Um senhor de cabelos brancos, sério, daqueles advogados antigos que ainda usam terno de 3 peças e relógio de bolso. Dona Helena, que surpresa boa! Ele disse quando a secretária me levou até a sala dele, cheia de processos empilhados e livros de direito nas estantes. O que atrás aqui? Algum problema? Doutor Henrique, eu preciso da sua ajuda. E preciso que o senhor seja criativo. Contei tudo. Absolutamente tudo. As visitas insistentes, as conversas sobre a casa, a tentativa de me convencer a assinar procuração, a denúncia falsa para me declarar incapaz. Conforme eu falava, via o rosto dele ficar cada vez mais sério. Isso é gravíssimo, dona Helena. Muito grave. Tentativa de estelionato, possivelmente até falsidade ideológica se chegarem a falsificar a assinatura. Isso da cadeia. Então o que eu faço? Eu denuncio? Ele ficou em silêncio por um tempo, tamborilando os dedos na mesa de madeira escura, pensando. Vou ser honesto com a senhora. A gente pode fazer um boletim de ocorrência agora, denunciar na delegacia. Mas sem provas concretas, sem flagrante, fica difícil. Eles vão dizer que era só preocupação de filha,
que queriam cuidar da senhora, que a denúncia foi por zelo. E advogado bom consegue transformar até criminoso em santo. O melhor mesmo é a gente deixar eles se enforcarem sozinhos com a própria corda. Como assim, doutor? Ele se inclinou para frente, com aquele brilho nos olhos de quem acabou de ter uma ideia. A senhora vai fingir que está cedendo. Vai ligar para eles, dizer que pensou melhor, que quer fazer as pazes, que quer conversar sobre a situação. Vai marcar uma reunião aqui na sua casa. Mas a senhora vai estar com um gravador escondido. E eu vou preparar uns documentos falsos que parecem reais, mas não valem absolutamente nada só para ver até onde eles estão dispostos a ir. Um sorriso lento cresceu no meu rosto. Doutor Henrique, o senhor é diabólico. Não, dona Helena. Eu só estou aqui há tempo suficiente para conhecer gente mal intencionada quando vejo uma. E o seu genro é um manual ambulante de estelionatário. Passamos a tarde inteira montando o plano. Ele preparou uma procuração falsa, toda bonitinha, com carimbo do cartório, papel timbrado, aqueles termos jurídicos complicados. O documento dava poderes para Patrícia vender o imóvel, movimentar contas, tomar decisões por mim. Parecia legítimo até para quem entendia do assunto, mas não valia nada. Era uma armadilha perfeita. Quando eles assinarem como testemunhas, quando ficarem discutindo os detalhes, vão se incriminar sozinhos, ele explicou. A gravação vai pegar tudo. Cada palavra, cada admissão de culpa, cada demonstração de que o interesse deles é puramente financeiro. Também me deu um gravadorzinho pequeno, do tamanho de um isqueiro, que cabia perfeitinho no bolso do avental. É só apertar esse botãozinho aqui para ligar. A bateria dura umas 4 horas. E a qualidade do áudio é excelente, pega até sussurro. Quando saí daquele escritório, meu coração batia acelerado. Metade de mim ainda tinha uma esperança boba, ingênua, de que quando chegasse a hora, minha filha ia recuar, ia perceber a loucura que estava fazendo, ia olhar para mim e lembrar que eu era a mãe dela. Mas a outra metade, aquela metade que já tinha visto a frieza nos olhos dela, sabia que era ilusão. Esperei até domingo para ligar. Deixei o telefone tocar 4 vezes antes dela atender. Alô, mãe? A voz dela tinha surpresa e esperança. Oi, filha, a gente precisa conversar. Silêncio. Mãe, sobre o restaurante. Eu queria pedir desculpas pelo jeito que o Rodrigo falou. Ele estava nervoso, a gente está passando por uns problemas e... Eu sei, filha. E é sobre isso que eu quero conversar. Eu pensei muito nesses dias todos. Pensei sobre vocês, sobre a situação de vocês, sobre o que você me contou das dívidas. Ouvi a respiração dela mudar. E talvez eu tenha sido egoísta demais, pensando só em mim, nas minhas vontades, sem considerar que vocês também têm uma vida, têm necessidades. Mãe, a senhora está falando sério? A voz dela subiu de tom, cheia de animação. Estou, mas eu quero conversar direito com você e com o Rodrigo, pessoalmente, aqui em casa. Que tal terça-feira de tarde? A gente vai. Claro que a gente vai, mãe. Que horas? Umas 3 da tarde está bom? Perfeito. A gente vai estar aí. Quando desliguei, minhas mãos tremiam. Não de medo, de raiva, de tristeza, de todas as emoções misturadas que vêm quando você descobre que alguém que você ama está te usando. Os 2 dias até terça-feira pareceram 2 semanas. Testei o gravador umas 10 vezes, pratiquei o que ia falar na frente do espelho, revisei o plano com o doutor Henrique pelo telefone. Ele me garantiu que estaria escondido na varanda com um oficial de justiça e uma policial, esperando o momento certo. Deixa eles falarem, dona Helena. Quanto mais eles explicarem o plano, quanto mais detalhes derem, melhor para nós. Só não assine nada de verdade, obviamente. Na terça-feira, acordei com aquele aperto no estômago. Arrumei a casa, fiz um bolo de fubá que a Patrícia adorava desde pequena, aquela receita da minha mãe, com erva doce e cobertura de açúcar. Preparei café fresco na hora. Vesti minha melhor roupa, coloquei batom, passei perfume. Queria estar apresentável para o que viria.
Às 2:30 da tarde, o doutor Henrique chegou pela porta dos fundos com a policial e o oficial de justiça. Eles ficaram escondidos na varanda, atrás da cortina grossa, onde podiam ouvir tudo, mas não serem vistos. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Calma, dona Helena, o doutor Henrique sussurrou. A senhora está fazendo a coisa certa. 3 horas em ponto, a campainha tocou. Respirei fundo, alisando o avental onde o gravador estava escondido no bolso. Fui até a porta, a mão tremendo na maçaneta. Quando abri, lá estavam eles. Patrícia com um vestido novo, azul claro, toda arrumada, maquiada. Rodrigo de terno cinza, com aquele sorriso de vendedor que eu tinha aprendido a odiar. Mãe! Patrícia me abraçou forte, e por um segundo, apenas um segundo, o abraço pareceu genuíno, pareceu a minha menina de verdade. Oi, minha filha. Entra, entra. Eles entraram, comentando como a casa estava cheirosa, como o bolo tinha uma cara boa. Sentamos na sala, aquela mesma sala onde a Patrícia tinha aprendido a engatinhar, onde ela tinha aberto os presentes de Natal durante anos e anos. Servi o café, cortei o bolo. Conversa vai, conversa vem. Eles elogiaram tudo, disseram que estava delicioso, perguntaram como eu estava, se tinha dormido bem. Tudo muito cordial, muito civilizado. Uma farsa perfeita. Foi o Rodrigo quem foi direto ao ponto, como sempre. Então, sogra, pelo telefone a senhora disse que queria conversar sobre a nossa situação? Coloquei a mão no bolso do avental e, discretamente, apertei o botão do gravador. Eu pensei muito nesses dias. Perdi até o sono, sabe? Fiquei pensando em vocês, nas dívidas, no que pode acontecer se vocês não conseguirem pagar. Vi os olhos deles brilharem, e eu cheguei à conclusão que, talvez vocês tenham razão. Eu estou ficando velha mesmo, sozinha aqui nessa casa grande. Às vezes dá até medo de noite, sabe? Qualquer barulhinho eu já fico assustada. Estava mentindo descaradamente, mas eles compraram na hora. A gente falou isso, mãe. A senhora aqui sozinha é perigoso. Patrícia disse, se inclinando para frente. Então eu estava pensando em aceitar aquela proposta de vocês. De vocês. Cuidarem das coisas para mim, da casa, essas coisas. Rodrigo trocou um olhar rápido com Patrícia, um olhar de vitória. A senhora está tomando a decisão mais sensata da sua vida, sogra. A gente vai cuidar de tudo, pode deixar. A senhora não vai ter preocupação nenhuma. Mas como funcionaria isso exatamente? Perguntei, fingindo confusão de velhinha. Vocês venderiam a casa? Seria o mais prático, né? Rodrigo disse, tentando soar casual mas falhando. A gente venderia, usaria o dinheiro para pagar essas pequenas dívidas que temos e com o que sobrasse, montaríamos uma aplicação bem segura para a senhora. A senhora teria uma renda mensal garantida, sem se preocupar com nada. E eu moraria onde? Com vocês? Outro silêncio, mais longo dessa vez. Patrícia limpou a garganta. Na verdade, mãe, a gente estava pensando que talvez fosse melhor a senhora ficar num lugar especializado, sabe, com enfermeiras, médicos, atividades para a terceira idade. Um asilo, completei, fazendo questão de usar a palavra que eles estavam evitando. Não é bioasilo, mãe. É uma casa de repouso super moderna que a gente viu. Tem jardim, sala de transmissão vertical, as refeições são inclusas, tem fisioterapeuta, tem até cabeleireiro. E quanto custa esse lugar maravilhoso? Isso a gente resolve, não precisa se preocupar. Rodrigo disse rápido demais, passando a mão no cabelo. A gente pagaria com o dinheiro da venda da casa. Entendo. E eu precisaria assinar alguma coisa. Foi como se tivesse apertado um botão. Rodrigo se levantou num pulo, pegou uma pasta que tinha trazido na mochila. Uma pasta grossa, cheia de papéis. Olha, para facilitar tudo e não tomar muito tempo da senhora, a gente já adiantou a documentação. É só a senhora assinar aqui, aqui e aqui. Ele foi espalhando os papéis na mesa de centro, apontando linhas tracejadas, explicando cada documento com aquela voz de vendedor experiente.
procuração irrevogável para venda de imóvel, autorização para movimentação de todas as contas bancárias, termo de concordância com transferência para instituição de longa permanência. E mais papéis, e mais papéis. Meu sangue gelou quando li direito aquele último documento. Termo de concordância com internação voluntária em instituição de longa permanência para idosos. Eles queriam minha assinatura dizendo que eu queria ir para o asilo, que era vontade minha. Isso é muita coisa para assinar de uma vez só, disse, empurrando os papéis de volta. Eu preciso ler com calma, mostrar para alguém que entenda. A máscara começou a rachar no rosto de Rodrigo. Mas mãe, é tudo padrão. É só burocracia. Patrícia insistiu, e pela primeira vez ouvi impaciência na voz dela. A gente não ia trazer nada errado para a senhora assinar. A senhora confia na gente ou não confia? Rodrigo perguntou, e tinha um tom de ameaça velada ali que me fez tremer. É que eu gostaria de mostrar para um advogado antes de assinar. BAM. Rodrigo bateu a mão na mesa com tanta força que as xícaras de café pularam nos pires. Advogado? Para que advogado? A senhora está querendo dizer que a gente está tentando passar a senhora para trás? Rodrigo, se acalma. Patrícia tentou, mas sem convicção. Não vou me acalmar. Eu estou cansado disso, Patrícia. A gente está tentando ajudar essa mulher e ela fica com essas desconfianças ridículas. Ele se levantou, andando pela sala como um animal enjaulado, as mãos nos cabelos. A senhora sabe quanto eu já gastei com advogado para preparar esses documentos? Quanto tempo eu perdi nisso? E agora a senhora vem me dizer que quer mostrar para outro advogado? Rodrigo, por favor, se acalme. Tentei, mas ele estava fora de controle. Eu não vou me acalmar. A senhora vai assinar esses papéis. Hoje. Agora. Porque se não assinar, eu juro por tudo que é mais sagrado que vou fazer a vida da senhora um inferno. Vou fazer outra denúncia na assistência social, vou arrumar 3, 4 testemunhas dizendo que a senhora está louca, vou conseguir um laudo médico dizendo que a senhora tem Alzheimer, vou... Rodrigo, para... Patrícia gritou, levantando, o rosto pálido. Mas o estrago estava feito. Ele tinha confessado tudo. E estava sendo gravado. É isso que você quer, Patrícia? Perguntei, olhando para minha filha. Me ver sendo ameaçada assim? Na minha própria casa. Ela estava com os olhos cheios de lágrimas. Mãe, a gente só precisa do dinheiro. A gente está desesperado. Os credores estão ameaçando levar o apartamento, o carro, tudo. Desesperado o suficiente para me trancar num asilo e roubar tudo que eu construí na vida? A senhora não vai precisar desse dinheiro quando estiver morta mesmo. Rodrigo berrou, as veias do pescoço saltadas, o rosto vermelho. Pronto, estava dito. A verdade nua e crua, sem filtro, sem máscaras. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que dava para sentir o peso dele no ar, esmagando tudo. Foi quando ouvi a voz calma do Dr. Henrique vindo da varanda. Achou que já ouvimos o suficiente. Rodrigo e Patrícia viraram para a varanda ao mesmo tempo, os rostos brancos de susto, os olhos arregalados. De trás da cortina, entraram 3 pessoas. O Dr. Henrique com sua pasta de couro, um oficial de justiça com uma prancheta, e uma policial civil de farda. O quê? O que é isso? Rodrigo gaguejou, cambaleando para trás e esbarrando na mesinha de centro. Isso, meu jovem, o Dr. Henrique disse com uma satisfação que ele nem tentou esconder, é o resultado de você ser burro o suficiente para confessar vários crimes sendo gravado. Ele acenou para mim, e eu tirei o gravadorzinho do bolso do avental, mostrando para eles. Tudo aqui dentro. Cada ameaça, cada confissão, cada palavra sobre me trancar num asilo contra minha vontade e roubar minha casa. Patrícia caiu de joelhos no chão, soluçando. Mãe, não, por favor. Eu não queria. Você não o quê, Patrícia? Não queria me roubar? Não queria me abandonar no asilo? Porque foi exatamente isso que vocês planejaram fazer.
A policial se aproximou de Rodrigo, já tirando as algemas do cinto. Senhor Rodrigo Campos, o senhor está sendo conduzido para prestar depoimento por tentativa de estelionato, coação, ameaça e falsidade ideológica. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser poderá ser usado contra o senhor. Isso é uma armação. Ele gritou, tentando se afastar. Ela que nos chamou aqui. Ela que disse que ia assinar. Isso é uma cilada. Ela disse que queria conversar, o doutor Henrique corrigiu, calmamente. E aproveitou para ver até onde vocês iriam. E vocês foram muito longe. Ameaça, coação, falsidade ideológica, tentativa de estelionato qualificado. Meu jovem, você acabou de comprar uns bons anos de cadeia. O oficial de justiça estava examinando os documentos que Rodrigo tinha trazido, folheando página por página. Meu Deus do céu! Tem até cláusula aqui de doação de todos os bens após a internação. Vocês literalmente não iam deixar nada para ela. Iam esvaziar as contas, vender tudo e deixar ela no asilo com o mínimo possível. Foi quando Patrícia rastejou até mim, literalmente rastejou de joelhos e agarrou minha perna. Mãe, por favor, eu sou sua filha. Você não pode fazer isso comigo. Eu te amo. Olhei para ela ali, com a maquiagem toda borrada de tanto chorar, o cabelo desarrumado, agarrada na minha perna feito uma criança. E tudo o que eu conseguia sentir era vazio. Você era minha filha. A Patrícia que eu criei, que eu amamentei, que eu cuidei quando estava doente, que eu ensinei a ser uma pessoa de bem. Essa Patrícia nunca faria o que você fez. Eu estava desesperada. As dívidas, as ameaças, eu não sabia o que fazer. Você sabia exatamente o que estava fazendo, Patrícia. Você escolheu. Escolheu ele ao invés de mim. Escolheu o dinheiro ao invés da sua mãe. Escolheu me trair, me enganar, me usar. O doutor Henrique se aproximou, colocando a mão gentilmente no meu ombro. Dona Helena, a senhora quer prosseguir com a denúncia formal contra os dois. Olhei para minha filha ali, de joelhos no chão da sala onde ela tinha crescido. O chão onde ela tinha dado seus primeiros passos. A sala onde eu tinha cantado parabéns para ela em todos os aniversários. Onde tinha tirado foto dela no dia da formatura. E olhei para Rodrigo, algemado agora, com aquela arrogância toda substituída por terror puro nos olhos. Quero denúncia completa. Contra os dois. Não! Patrícia gritou, um grito que parecia vir do fundo da alma. Mãe, eu sou sua filha. Você era. Passado. A policial puxou Rodrigo em direção à porta. Ele se debateu, tentou resistir. Você vai se arrepender disso, sua velha de merda. Quando você estiver sozinha, morrendo sozinha nessa casa velha, vai lembrar de mim. Vai lembrar e vai se arrepender. A policial deu um puxão forte nele. Cala essa boca agora, ou eu adiciono desacato à autoridade na sua lista de crimes. Outro policial que tinha ficado esperando do lado de fora entrou e pegou Patrícia pelo braço, ajudando ela a se levantar. Ela chorava tanto que mal conseguia ficar em pé, as pernas bambas. Mãe, por favor. Não respondi. Virei o rosto. Eles foram levados. O som da sirene da viatura ficou ecoando na rua até sumir na distância. Quando a porta fechou e ficou só eu e o doutor Henrique na sala, minhas pernas fraquejaram. Ele me segurou e me ajudou a sentar no sofá. A senhora foi muito corajosa, dona Helena. Muito corajosa mesmo. Não me sinto corajosa, doutor. Me sinto destruída. É normal. A senhora acabou de descobrir que a própria filha tentou roubar a senhora da pior forma possível. Mas saiba que fez a coisa certa. Gente assim não para na primeira tentativa. Se a senhora tivesse cedido, assinado aqueles papéis, daqui a uma semana a senhora estaria trancada no asilo e eles estariam vendendo essa casa. Eu sabia que ele estava certo, mas saber não tornava a dor menor. O que vai acontecer com eles agora? Bom, com as provas que temos, a gravação clara,
os documentos fraudulentos, o histórico da denúncia falsa na assistência social, as testemunhas que estavam aqui, eles vão responder criminalmente. Rodrigo, como cabeça do esquema e pelos crimes de ameaça e coação, provavelmente pega de 2 a 5 anos de reclusão. Patrícia, por ser cúmplice mas não ter sido a idealizadora, pode pegar menos. Talvez 1 a 3 anos, pode até ser que converta em serviços comunitários, dependendo do juiz, e se ela demonstrar arrependimento genuíno. E as dívidas deles? Não é problema da senhora. Absolutamente não é problema da senhora. Eles que se virem. Ele ficou comigo até mais tarde, me fazendo companhia, esperando eu me acalmar. Dona Marta apareceu, tinha visto o movimento das viaturas e ficou comigo também. As duas me ouviram contar tudo, choraram comigo, me abraçaram. Você fez o certo, Helena, Dona Marta repetiu várias vezes. Se você deixasse passar, eles iam sugar até a última gota, te usar até não sobrar nada, e depois te jogar fora feito lixo. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. A notícia se espalhou pelo bairro feito pólvora. Todo mundo comentando, especulando, julgando. Teve gente que me criticou duramente. Dona Aparecida da esquina me parou na padaria e disse, bem alto para todo mundo ouvir: como a senhora pode denunciar a própria filha? Família é sagrado. Tem que perdoar sempre. Família não rouba família, Dona Aparecida, respondi, olhando bem nos olhos dela. E perdão não significa aceitar ser roubada e abusada. Mas também teve muita gente que me apoiou. Vizinhos que eu mal conhecia apareciam na minha porta com marmita, com bolo, com companhia. O pessoal da igreja fez uma corrente de oração por mim. Dona Marta virou minha rocha, minha fortaleza. Todo dia ela aparecia para tomar café, para conversar, para garantir que eu não estava sozinha. O processo correu relativamente rápido. A gravação era prova irrefutável, cristalina. Dava para ouvir cada palavra, cada ameaça, cada confissão. O advogado de Rodrigo tentou argumentar que ele estava sob extrema pressão emocional por causa das dívidas, que não havia intenção real de levar o plano adiante, que eram só palavras ditas no calor do momento. Mas o juiz não engoliu. As evidências eram claras demais. Os documentos fraudulentos, a denúncia falsa que eles tinham feito, tudo apontava para um plano premeditado, calculado. Rodrigo foi condenado a 3 anos e 4 meses de prisão em regime fechado por tentativa de estelionato qualificado, coação e falsidade ideológica. Patrícia pegou 1 ano e 8 meses, mas como era ré primária, e o advogado dela conseguiu convencer o juiz de que ela tinha sido manipulada pelo marido, a pena foi convertida em serviços comunitários e prestação pecuniária, ela teria que pagar uma multa e trabalhar num asilo de verdade, cuidando de idosos, por 400 horas. A ironia não passou despercebida por ninguém. O dia da sentença foi o mais difícil. Eu estava lá no tribunal, sentada no fundo da sala, usando meu melhor vestido preto. Quando o juiz leu a sentença, Patrícia me procurou com os olhos pelo tribunal inteiro até me achar. E o que vi naquele olhar? Até hoje não sei dizer se era arrependimento verdadeiro ou só arrependimento de ter sido pega. Depois da sessão, no corredor do fórum, ela tentou se aproximar de mim. O advogado dela tentou impedir, mas ela empurrou ele e veio na minha direção. Mãe, por favor, me escuta só 1 minuto. Não tenho nada para ouvir, Patrícia. Eu estava cega. Ele me manipulou. Eu sei que não é desculpa, eu sei que não justifica nada, mas eu juro que me arrependo. Eu não sou mais aquela pessoa. Você se arrepende de ter tentado ou de ter sido pega? Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Não soube responder. É o que eu pensei, disse, e saí de lá sem olhar para trás, mesmo ouvindo ela gritar meu nome pelo corredor inteiro. 2 semanas depois, recebi uma carta. Uma carta longa, umas 4 páginas, escrita à mão com aquela letra redondinha da Patrícia. Ela contava tudo como Rodrigo tinha começado a manipular ela aos pouquinhos, semeando ideias na cabeça dela.
Como ele dizia que eu estava velha demais, que eu ia morrer logo mesmo, que a casa estava sendo desperdiçada. Como ele tinha plantado na cabeça dela que eles estavam me ajudando, me protegendo. Ela jurava que nunca quis me machucar de verdade, que o plano do asilo tinha sido 100% ideia dele e que ela tinha tentado várias vezes convencê-lo a desistir. Mentiras. Eu tinha visto ela concordar com tudo. Tinha visto ela trazer os papéis. Tinha visto ela tentar me convencer a assinar. Ela não era vítima. Era cúmplice. Rasguei a carta e joguei no lixo. Um mês depois, quando Rodrigo já estava preso, Patrícia me ligou. Era uma terça-noite, eu estava assistindo novela. Alô, mãe, sou eu. A voz dela estava fraca, chorosa. Fiquei em silêncio. Mãe, eu sei que você não quer falar comigo, mas eu estou desesperada. Eu perdi o emprego. O apartamento vai ser retomado porque não consigo pagar o aluguel sozinha. Os credores estão me ligando dia e noite. Eu não tenho mais ninguém. Mãe, a família do Rodrigo me cortou, meus amigos sumiram. Você tem certeza que não pode me ajudar? Só um pouquinho, só até eu me reerguer. Não, mãe. A resposta é não, Patrícia. Você fez sua escolha. Agora vive com as consequências. Desliguei o telefone na cara dela. Pode parecer cruel. Muita gente me disse que eu estava sendo dura demais, que ela era minha filha, que eu ia me arrepender quando ela ou eu morresse e fosse tarde demais para consertar. Mas sabe de uma coisa? Eu não me arrependi, nem um pouco. Porque pela primeira vez na minha vida inteira, eu coloquei limites. Eu disse não. Eu me defendi. Eu me priorizei. Se você está acompanhando essa história até aqui, deixa seu like para me incentivar a continuar compartilhando essas experiências difíceis, mas reais. E me conta nos comentários, você acha que eu fui muito dura? Você teria feito diferente? Você já passou por algo parecido? Durante 62 anos, eu tinha sido a mulher que cedia, que se sacrificava, que colocava todo mundo na frente. Trabalhei feito condenada para criar minha filha depois que meu marido ficou doente. Tive 2 empregos durante anos, costurava durante o dia e limpava escritório de noite para pagar escola particular para ela. Abri mão de viajar, de ter coisas bonitas, de realizar meus sonhos, tudo para realizar os dela. E quando chegou a hora de eu precisar de respeito, de consideração, de amor verdadeiro e desinteressado, ela escolheu dinheiro, escolheu me trair, escolheu me usar. Então não, eu não ia ceder de novo. Depois de tudo isso, muita coisa mudou na minha vida. Para melhor, surpreendentemente. Primeiro, eu percebi que tinha muito mais gente ao meu redor do que eu imaginava. As vizinhas começaram a me visitar mais, me chamar para jogar baralho nas tardes de quinta, para tomar café. Dona Marta virou minha melhor amiga, a gente sai para caminhar todo dia de manhã às 6, dá 3 voltas na praça, depois toma um café com pão na chapa na padaria. Segundo, eu voltei a fazer coisas que tinha deixado de lado há anos. Voltei a costurar, não para vender e ganhar dinheiro, mas por puro prazer. Faço almofadas decoradas com bordado, toalhas de mesa com crochê, e dou de presente para as amigas. Entrei numa aula de artesanato na igreja da esquina, conheci um monte de gente nova, gente boa que me acolheu de verdade. Terceiro, e talvez o mais importante de tudo, eu aprendi que estar sozinha não é a mesma coisa que estar abandonada. Eu tenho minha casa, minha saúde, minha independência, minha dignidade. E isso vale infinitamente mais do que qualquer família que só me queria pelo dinheiro. 6 meses depois de tudo, numa tarde quente de verão, eu estava na varanda tomando meu cafezinho quando a campainha tocou. Era Patrícia. Ela estava diferente, muito mais magra, com olheiras fundas, o cabelo sem corte há tempos. Mas tinha algo diferente no olhar. Algo que eu não via há muito, muito tempo. Algo que parecia genuíno. Mãe, eu sei que você não quer me ver. Eu sei que você tem todo o direito de me odiar. Mas eu precisava vir aqui pessoalmente te dizer uma coisa. Fiquei parada na porta, sem abrir para ela entrar, a mão firme na maçaneta.
Pode falar daí mesmo. Ela respirou fundo, secando as lágrimas que já começavam a cair. Eu terminei com o Rodrigo. Pedi o divórcio. E não foi porque ele está preso, não foi porque é conveniente. Foi porque eu finalmente entendi o que ele fez comigo. O que ele fez com a gente. Patrícia. Não, mãe, por favor, deixe eu terminar. Eu preciso falar isso. Ela enxugou o rosto com as costas da mão. Eu passei esses 6 meses fazendo terapia, 2 vezes por semana, trabalhando em mim mesma, tentando entender como eu deixei as coisas chegarem nesse ponto. E eu percebi que eu deixei aquele homem me transformar em alguém que eu não era. Eu deixei a ganância, o desespero, o medo de perder o padrão de vida. Tudo isso falar mais alto do que o amor que eu sinto por você. Mais lágrimas caíram. Ela não tentou esconder. Eu não estou aqui para pedir perdão. Eu sei que o que eu fiz é imperdoável. Eu traí você da pior forma possível. Planejei te roubar, te abandonar, te usar. E não tem desculpa para isso. Nenhuma. Eu estou aqui só para dizer que você estava certa. E tudo. Em me denunciar, em não me ajudar depois, em colocar limites duros. Porque se você não tivesse feito isso, eu nunca teria acordado para a realidade. E o que você quer que eu faça com isso? Perguntei, e minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Nada. Não quero nada, mãe. Não quero seu dinheiro, não quero sua casa, não quero sua ajuda financeira. Eu só queria que você soubesse que eu entendi. Que eu finalmente entendi o tamanho da minha traição. E que eu vou passar o resto da minha vida tentando ser a pessoa que você tentou criar, mesmo que seja tarde demais para a gente. Ela enxugou as lágrimas de novo, respirando fundo para se controlar. E eu consegui o emprego. Trabalho numa loja de roupas no shopping, no caixa. Não é muito, o salário é pouco, mas estou pagando minhas contas. Aluguei um quartinho numa pensão. É pequeno, é simples, mas é honesto. E eu também estou indo nas reuniões de vítimas de relacionamento abusivo, porque foi isso que eu fui, mãe. Vítima de um relacionamento abusivo. E eu deixei isso me transformar em abusadora também. Deixei isso me transformar em alguém que abusou da própria mãe. Ficamos ali, paradas, uma de frente para a outra. Entre nós havia um abismo de mágoa, de dor, de confiança quebrada em 1000 pedaços. Eu não sei se um dia você vai conseguir me perdoar, ela continuou, a voz tremendo. Provavelmente não. E eu entendo, eu aceito, mas eu queria que você soubesse que eu te amo. Sempre amei. Mesmo quando estava fazendo aquelas coisas horríveis, uma parte de mim sabia que era errado, que estava traindo o amor que você sempre me deu. E eu lamento muito, muito mesmo, ter deixado você duvidar do meu amor. Ela se virou para ir embora, os ombros curvados de derrota. Patrícia. Ela parou no meio do caminho, sem se virar. Toda quinta-feira eu vou na aula de artesanato na igreja às 3 da tarde. Depois, a gente sempre vai tomar um café na padaria do seu Zé, ali na esquina, umas 5:30 mais ou menos. Ela se virou devagar, os olhos arregalados, sem acreditar no que estava ouvindo. Se você quiser, você pode aparecer na padaria para um café. Só um café, nada mais. Mãe, não estou dizendo que está tudo perdoado. Não estou dizendo que voltou a ser como era antes. Isso nunca vai voltar a ser como era. Mas talvez a gente possa começar de novo, do zero. Nos conhecer de novo, como 2 pessoas adultas. Construir algo novo, se for possível construir. Ela assentiu, as lágrimas caindo livremente agora, sem conseguir falar de tanta emoção. Mas tem regras, continuei, firme. A gente não fala de dinheiro. Nunca. A gente não fala da casa. Nunca. Você não pede nada, eu não ofereço nada além de companhia. Se eu perceber que você está tentando me manipular de novo, de qualquer forma, acabou. Para sempre. Entendeu? Entendi. Eu juro que entendi. Então até quinta-feira. Se você quiser ir. Ela foi embora chorando, mas era um choro diferente. Um choro que parecia de alívio. Não sei se fiz certo. Até hoje, meses depois, ainda não sei. Mas eu percebi uma coisa importante. Eu não queria carregar aquele peso gigantesco de mágoa para sempre.
não por ela, mas por mim. Porque aquela raiva toda, aquela decepção, aquele rancor, estava me consumindo por dentro, estava envenenando minha vida. Mas eu fiz do meu jeito, com limites claros, com cuidado, com a certeza absoluta de que eu nunca mais ia deixar ninguém passar por cima de mim, nem por baixo, nem por lado nenhum. Na quinta-feira seguinte, eu estava na padaria tomando café com Dona Marta, conversando sobre a aula de artesanato. Eram quase 6 da tarde quando Patrícia apareceu na porta. Ela estava nervosa, torcendo a alça da bolsa, olhando para os lados, como se quisesse ter certeza de que era ali mesmo. Oi, mãe. Oi, senta. Ela sentou na cadeira em frente, bem na ponta, como se estivesse pronta para sair correndo a qualquer momento. Pediu um café simples quando o garçom veio. Essa é a Dona Marta, minha vizinha e amiga, apresentei. Prazer, Patrícia disse baixinho, com a voz quase sumindo. Dona Marta olhou para ela com aquele olhar de quem sabe de toda a história porque sabia mesmo, mas foi gentil. Prazer, querida. Sua mãe falou de você. A gente conversou sobre coisas simples, superficiais. O tempo que estava quente demais. O trabalho dela na loja. A aula de artesanato. Nada profundo, nada sobre o passado, nada sobre o que tinha acontecido. Depois de uns 40 minutos, ela se despediu. Obrigada por me deixar vir, mãe. Até semana que vem. Se você quiser. Eu quero. Quando ela foi embora, Dona Marta segurou minha mão por cima da mesa. Você está fazendo a coisa certa, Helena. Do jeito certo. No seu tempo, nas suas condições. Será que eu não estou sendo trouxa de novo? Será que ela não está só esperando uma brecha para? Não, porque dessa vez você não está sendo a mãe que se sacrifica cegamente. Você está sendo a mulher que escolhe conscientemente se quer ou não dar uma segunda chance. E escolher é poder. Você está no controle agora. Ela estava certa. Eu estava no controle. Pela primeira vez em toda essa história, eu estava no controle da situação. Hoje, mais de um ano depois de tudo isso, eu e Patrícia temos uma relação diferente, muito diferente do que era antes. E provavelmente nunca mais vai ser como era. A confiança, quando quebrada daquele jeito, não se reconstrói igual. Fica rachada, remendada, frágil. A gente se vê uma vez por semana, sempre na padaria, sempre em lugar público, sempre por no máximo uma hora. Ela conta sobre o trabalho dela, sobre a terapia, sobre como está reconstruindo a vida tijolinho por tijolinho. Me conta sobre os livros que está lendo, sobre a turma do serviço comunitário no asilo. Ela diz que cuidar daqueles idosos abandonados a fez entender o tamanho do que ela quase fez comigo. E eu conto sobre minhas aulas de artesanato, sobre as caminhadas com Dona Marta, sobre a novela que estou assistindo. Coisas leves, coisas simples. Ela nunca mais falou em dinheiro, nunca mais falou na casa, nunca mais pediu nada. E eu nunca ofereço. Porque esse não é o tipo de relação que a gente tem agora. Quanto ao Rodrigo, ele ainda está preso. Vai ficar mais uns 2 anos lá dentro. Patrícia me contou que ele mandou cartas para ela no começo, cartas raivosas, culpando ela por ter entregado ele, dizendo que quando saísse ia se vingar. Ela levou as cartas para a polícia e conseguiu uma medida protetiva. Quando ele sair, não pode chegar perto dela. Aprendi muitas coisas com tudo isso. Aprendi que amor de mãe não significa aceitar tudo. Aprendi que colocar limites não é ser mal ou cruel, é se respeitar. Aprendi que me proteger não é egoísmo, é sobrevivência. Aprendi que família não é só laço de sangue, é respeito, é cuidado verdadeiro, é amor que não vem com condições ou interesses. E aprendi que às vezes, para salvar alguém de verdade, você precisa primeiro deixar eles caírem, deixar eles sentirem o chão, sentirem a dor, sentirem as consequências dos próprios atos. Só assim eles aprendem a se levantar sozinhos, com as próprias pernas, por vontade própria. Minha casa continua sendo minha. Meus bis continuam sendo meus. Minha dignidade continua intacta. E minha vida está melhor do que esteve em muito tempo. Tenho minhas amigas, minha rotina, meus hobbies.
Acordo todo dia sem medo de ser roubada ou enganada. Durmo tranquila sabendo que fiz as escolhas certas, mesmo quando foram as escolhas mais difíceis. E se um dia eu morrer, porque um dia todos nós vamos morrer, vou morrer sabendo que vivi meus últimos anos em paz, com dignidade, cercada de pessoas que me amavam de verdade. E não trancada num asilo, roubada, abandonada, sozinha de verdade. Essa é a diferença entre estar só e estar sozinha. Eu estou só nessa casa, mas não estou sozinha. Nunca estive. Se você chegou até aqui, muito obrigada de coração por ter me acompanhado nessa história tão difícil e tão dolorosa, mas tão real. Deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e me conta nos comentários, você já passou por alguma situação parecida com a família? Já teve que colocar limites duros com alguém que você ama? Como você lidou com isso? Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. E lembra sempre, você tem o direito de se proteger, mesmo que seja da própria família. Sua paz vale mais do que qualquer laço de sangue. Seu bem-estar não é negociável. E colocar limites não é maldade, é amor próprio. Até o próximo vídeo, meus queridos. Cuidem-se muito e se valorizem sempre.